Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai conhecer o objeto de conhecimento da aula número 43, que é Romantismo no Brasil, terceira geração, contexto de produção, Romantismo no Brasil, terceira geração, características do romantismo no Brasil, terceira geração, Castro Alves. Detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário, observações quanto à estética predominante do período literário, estudo do estilo de produção literária dos poetas românticos e especialmente Castro Alves. É isso aí, vamos começar nossa aula. Olá, muito bem, estou aqui para começarmos a trabalhar o romantismo terceira geração. Olha onde eu estou, nesse lugar. Mais adiante na aula, você vai saber por que eu estou aqui dentro desse navio, né? Um lugar muito utilizado, né, como referência temática da terceira geração. Ele vai ser citado várias vezes nas obras dos autores desta geração. Mas vamos recordar, né? A gente está falando de romantismo no Brasil e não vamos esquecer, né, que existem três ciclos, três gerações, né? Temos a primeira geração, que estava pautada no nacionalismo, né, nas temáticas indígenas. Então, este era o tema principal, né, que é o nacionalismo, o ufanismo. Então, os temas, na verdade, os temas principais da primeira geração, né? Esse destaque do indígena como herói, da pátria, a natureza. Já a segunda geração, ela traz o sentimentalismo, né? Vem carregada de emoções, de sentimentos e de muitos exageros. E a gente vai entrar na terceira geração. Observem, né, que são temáticas muito diferentes. É claro que vai ter indício de um e do outro, né? Sempre não acaba uma coisa de uma hora para outra, né? Um ciclo não vai acabar assim. Vai entrando com outro processo, outras temáticas, mas vai vir algo de uma geração para outra. Sempre vai acontecer. Então, temos a terceira geração, o símbolo aí, né? Dá para você perceber que o que se trata, do que se trabalhava, né? O que se queria? A liberdade, né? Que já foi um trabalho voltado para o social, o lado social, diferente das gerações anteriores, né? Que um olhava para a natureza, para o que tinha, exaltava, né, a natureza, colocava coisas até mais elevadas do que tinha realmente. A segunda geração já era um exagero, já era desligada dessa situação de natureza, de pátria, só via o eu. A terceira geração houve essa transição do eu para o coletivo. Veja que não se pensava nisto na segunda geração, não se pensava no outro, né? Então, essa terceira geração, né, do romantismo a gente vai abordar, né, com mais intensidade. Então, essa terceira fase do romantismo no Brasil, chamada geração condoreira. Por que geração condoreira? Condor é uma ave de voo alto e solitário, capaz de enxergar a grande distância. Então, os autores deste momento, eles se comparavam a esse animal, eles se percebiam porque eles tinham um olhar além do que está aqui próximo, né? Além do seu eu, além do individual, eles viam as dificuldades dos outros, o que estava acontecendo ao seu redor.
coisa que as gerações anteriores não prestavam muita atenção, principalmente a segunda geração. Veja que essa terceira é comparada com um condor por conta disso, que voa muito alto, né? Vê uma direção além do que está ali à sua frente. Então, temos algumas características, alguns tópicos que foram bem comuns a esta época, a terceira fase, né? O que é a abolição da escravidão. Então, o que é que se queria neste momento, nessa terceira geração? Lutar para a liberdade, lutar contra os pobres, os indefesos, aqueles que precisavam de ajuda. E esta geração, eles se achavam, né, com a capacidade, e eles tinham que levar as pessoas, né, direcionar para outro caminho. Então, eles lutavam contra tudo que acontecia com relação aos mais necessitados e principalmente aos escravos. Defesa da República, né, que se fala dessa abolição da escravidão, também faz parte dessa luta, né, em prol da sociedade menos favorecida. Mulher erotizada e paixão tórrida. Na terceira geração, né, eles erotizam a mulher, mas não é mais uma mulher inatingível como na segunda geração. Na segunda geração, eles pensavam em uma mulher, né, eles imaginavam, era um amor platônico, que não era, era concreto. Já na terceira geração, tem um pouquinho desse amor platônico também, mas é mais real, né? Eles podem chegar, eles se acham com capacidade de chegar numa mulher, né, de conversar, de ter um relacionamento mesmo de verdade, não só na imaginação. Repúdio da morte. Veja que lá na segunda geração, eles queriam a morte era uma fuga, né? Eles tinham a morte como um meio para acabar com essa dor. Tudo que eles sentiam, as dificuldades, né, que estavam à sua frente, eles fugiam das responsabilidades, né? Já na terceira geração, perdão, eles repudiam a morte, eles não querem saber porque eles têm intenção de resolver os problemas, de lutar para melhorar a situação. Melancolia e tédio, né? Alguns trabalhos, ainda dá para ver um resquíciozinho dessa melancolia e um pouquinho de tédio, mas claro que quando se termina uma geração para a outra, alguém ainda traz, né, alguma característica de uma anterior, mas o que sobressai mesmo é esta luta, né? Essa luta pelos direitos dos menos favorecidos. E a gente agora vai assistir a um vídeo sobre os principais representantes da terceira geração. Castro Alves, 1847-1871. Estudou Direito em Recife e em São Paulo. Morreu de tuberculose e de uma infecção no pé. Tornou-se patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras, ABL. Joaquim de Souza Andrade, 1832 a 1902. Nasceu no Maranhão e estudou letras na França. Viveu nos Estados Unidos por 14 anos. Quando voltou ao Brasil, envolveu-se com a política e atuou em defesa dos ideais republicanos e abolicionistas. Após a independência do Brasil, em 1889, foi nomeado prefeito de São Luís. Muito bem. Então, a gente vê o empenho, né, e a vontade de lutar pelas pessoas, pela comunidade, pelo lado social. Tem um que foi até prefeito, né, diferente, né? Eu sempre tenho que citar porque a gente tem que fazer esse paralelo com a segunda geração perdida, né, a geração perdida, não queria muita coisa
com a história do Brasil, como a gente fala. Já a terceira geração não era mais empenhada, né, mais envolvida com essas questões. Então, as poesias, elas vêm com cunho político e social. A gente vê que ele não queria, na segunda geração, saber de política. A gente não fala nem tanto da política partidária, mas as questões políticas levadas ao lado social. Então, comprometida, essa poesia, né, era comprometida com a causa abolicionista e republicana. Poetas, gênios, iluminados por Deus, né, tá, entre aspas, eles se acham, né, essas pessoas iluminadas, que têm a obrigação de ajudar, eles têm a obrigação, eles se acham, né, que têm a obrigação e capacidade para ajudar e mudar a realidade de algumas pessoas. Compromisso de orientar os homens comuns para os caminhos da justiça e da liberdade. Então, eles vêm com este propósito. Poema em tom grandiloquente e próximo da oratória, com a finalidade de convencer. Grandiloquente, né? Poema de tom grandiosos, discursos maravilhosos, e próximo à oratória, olha, hoje eu estou, né, com a finalidade de convencer. É claro que para ter uma oratória, né, para convencer, precisa ser bom. Então, tem essas características nos poemas, né? Esse tom que leva as pessoas a acreditarem, né, que eles precisam parar, refletir sobre algumas questões, e as questões sociais principalmente. Influenciada pelo escritor francês Victor Hugo, porque o escritor francês já trabalhava nesta temática, né? Então influenciou os escritores, né? Também influenciado também pelo positivismo, né, que é o movimento também da época. Então a gente vai, né, com tudo isso que nós já aprendemos, com essas características, com essas temáticas que foram abordadas, a gente vai conhecer um dos principais autores desta época, se não o principal, que é o Castro Alves. Então, a terceira geração foi uma das maiores representações do Castro Alves, que foi chamado também de poeta dos escravos. Por que será, né, que foi chamado poeta dos escravos? Claro que pela sua luta, né, as suas poesias. Ele não ficava só pensando, imaginando, delirando nas suas produções, não. Ele ia trabalhar, no lado das suas poesias eram trabalhos, né, do lado bem social, né? A gente já viu, além da poesia social, ele também, gente, escreveu poesia lírica. Então, a poesia social, né, que trabalha essas temáticas da escravidão, já a lírica, a poesia lírica também ele escreveu. Não só trabalhou esse lado, né? Mas na poesia lírica ele vai trabalhar também o amor, mas é de forma mais responsável, né? Mais concreta, não é aquele amor de ilusão, aqueles sentimentos que sabe que não poderá ser concretizado, imaginar, idealizar uma mulher que jamais ele terá como chegar perto, né? Então, esse tipo de amor mais real que ele vai falar. Então, a poesia social soube conciliar as ideias de reforma social sem que sua obra fosse um mero panfleto político. Não ia servir só para fazer média, não. Sua poesia, mesmo trabalhando essas questões sociais, ela ainda tornava uma poesia grandiosa. Propõe a consciência dos problemas humanos e a busca por meio de solucioná-los. Então, além de colocar, de
propor essa consciência para as pessoas, olha, eu quero apresentar para vocês, está acontecendo esses problemas, e eu quero buscar, né, soluções, não quero só imaginar, ou quero deixar para lá, ou quero fugir da minha realidade, não. Eu quero ajudar. Então, eles também querem conscientizar, né? Principalmente o Castro Alves. O objetivo dele era que as pessoas se conscientizassem que há problemas. E se há problemas, deve-se procurar alternativa para resolvê-lo, né? Retrata o lado feio e esquecido pelos primeiros românticos da pátria, escravidão do negro, opressão, ignorância do povo. Então, quando se fala que retrata do lado feio e esquecido pelos primeiros românticos da pátria, é porque os primeiros românticos, quando eles iam falar da pátria, iam falar do indígena, eles só colocavam coisas boas, tudo era lindo, maravilhoso, não existia problema. O indígena ele ia resolver, né, as questões, porque ele era um herói nacional. Então, nada, né, as pessoas não achavam que não tinha nenhuma dificuldade, estava tudo lindo, maravilhoso, né, porque eles não conseguiam enxergar o lado ruim. Já na terceira geração, não, ele diz que retrata o lado feio, o lado que foi esquecido pelos outros, né? Sobre a escravidão do negro, opressão, ignorância do povo. Tem gosto por hipérbole e por espaços amplos. Ele diz, tem gosto por hipérbole e espaço amplo, porque ele gosta de coisas grandiosas, o mar, fala muito do céu, do infinito, de tudo que há na natureza, nesse ponto de vista. Então, diante de todas as propostas, né, que nós vimos de trabalho na poesia social de Castro Alves, a gente vai conhecer a obra mais famosa dele, que é chamada O Navio Negreiro. Então, o que era que aconteceu? O que aconteceu no Navio Negreiro? Ele vai narrar, vai denunciar. Então, o que você vai encontrar lá? Denúncia da escravidão e do transporte de negros para o Brasil. Então, ele vai falar, né? Ele vai denunciar esse jeito, né, que foram transportados negros nessa situação deplorável. Valeu-se de relatos de escravos com quem conviveu na Bahia. Então, ele também se misturava, conversavam, né? Então, teve também esses relatos, né? Os próprios escravos contaram algumas situações, né, para ele. Além do trabalho do Castro Alves na poesia social, temos outras poesias também, uma delas é Espumas Flutuantes, que ele organizou, né, vários poemas, e trabalha a transitoriedade da vida diante da morte, amor no plano espiritual e físico. Então, ele não trabalhou somente em suas obras, né, esse lado, a poesia social, né, também foi para essa parte do amor, mas um amor diferente como tratava o amor na segunda geração. Então, veio aqui uma poesia lírica. Então, a poesia lírica estava pautada, né, em algumas questões amorosas. Então, a época em que o autor estava envolvido amorosamente com a atriz portuguesa Eugênia Câmara, por isso que a gente vê que é um amor correspondido, diferente da geração passada, né? Que era um amor à distância, só de observação, né? Não tinha essa concretude que tem na terceira geração, vestígio de amor platônico e da idealização da mulher,
né? Claro que, como eu falei, quando se trata de, de uma escola ou de uma geração, que é o caso aqui do romantismo, ainda vem alguns resquíciozinhos, vestígio de trabalhos, de características de lá, né? Quase sempre a mulher é um ser corporificado e participa ativamente do envolvimento amoroso. Corporificado é porque ele pode estar ali, ele pode palpar, ele pode, né, pegar, estar ali à sua frente. Quase sempre pode acontecer a realização de fato. O amor capaz de trazer tanto a felicidade como a dor, como é hoje, né? Em dia, como são mesmo as relações. Tem o tempo que estão felizes, tem tempo que não estão tão bem assim, né? Tempos de dor, quando não são correspondidos. A terceira geração já tinha esse tipo de relação. Então, a gente agora vai para um poema, né, sobre os escravos. Vocês vão ver, né, todas aquelas características que nós falamos, vocês vão identificar aqui nesta poesia. Mas a gente vai falar, né, também nesse poema, que são construídas imagens que remetem o leitor ao cenário desumano e que a população negra era submetida quando traficada da África para o Brasil. Essa prática persistiu no país mesmo após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 4 de setembro de 1850, a qual proibia a entrada de africanos escravizados. Dividida em 6 partes, observa-se em cada uma delas um enfoque que contribui para a apresentação dessa triste passagem da história brasileira. Então, agora a gente vai verificar aqui cada partezinha. A gente não vai ler o poema é muito grande, né? A gente vai por parte e apresentar do que se tratava cada parte, do que se trata, né? Que está lá a poesia. O navio negreiro. Então, na parte 1, são 11 estrofes com 4 versos cada uma. Na estrofe, você lembra que são formados por versos. Verso é cada linha de um poema. Tá? Eu tenho o primeiro verso, o segundo, o terceiro e o quarto. São 4 ali, eu tenho uma estrofe. Tá? Então, são 11 estrofes com 4 versos cada uma. O eu lírico situa o leitor no espaço marítimo. Então, nessas estrofes, com 4 versos, o eu lírico, que é quem fala, o eu lírico é aquele que a voz do poema, ele vai situar o leitor, né, você que vai ler, no espaço marítimo. Lá. Já a parte 2 são 4 estrofes com 10 versos cada uma. O eu lírico detém-se na tripulação de marinheiros que trabalham no navio. Então, fala-se sobre os marinheiros, né? Aqueles que trabalham lá no navio, oriunda de diversas localidades da Europa. Né? Os marinheiros, a tripulação em si, que foram reunidas de diversos lugares. Então, vai estar lá na segunda parte. Na terceira parte, uma única estrofe de 6 versos. O que é que o eu lírico vai contar? Ele vai expor, né, vai falar da exposição do quadro grotesco que se desenrola nos porões dos navios. Lá nos porões. O que é que vai ter lá? Quem que está lá? Os escravos, é claro. Então, essa situação toda vai ser desenrolada lá na terceira parte. Na quarta parte, nós temos 6 estrofes. A voz poética intensifica a descrição das cenas desumanas a que eram submetidos os negros trazidos à força da África. Então, nessa parte. E na quinta,
9 estrofes, cada uma com 10 versos. O leitor é remetido ao contraste entre a vida dos negros africanos em seu lugar de origem e a degradação do porão do navio, né? A forma como eles vinham lá dentro desse porão, né? Até mães com crianças, era um horror. Na sexta, né, 3 estrofes de 8 versos cada, serve como questionamento ao país que se prestou a compactuar com a infâmia do processo escravocrata. Essas são as partes do navio negreiro, muito interessante essa leitura. E vamos agora mais um vídeo, né, Vozes da África, vamos ouvir, né, e assistir. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde, desde então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Hoje, em meu sangue, a América se nutre, com dor que se transformara em abutre. Ave da escravidão, ela juntou-se às mais, irmã traidora. Qual de José os vis irmãos outrora venderam seu irmão? Basta, Senhor, de teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuta o brado meu, lá no infinito, meu Deus, Senhor, meu Deus. Deus, onde estás que não responde, não vê toda essa situação, né? Então, a gente agora, né, mudando aqui, saindo da poesia social, vamos para a lírica. Vamos aqui também assistir, né? Vocês vão ler e vão ouvir, tá? Uma poesia lírica também. Aí depois eu volto para explicar um pouquinho para vocês. O adeus de Teresa. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos. E depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, inda beijando uma mulher sem véus. Era eu. Era a pálida Teresa. Adeus lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me, adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do empíreo, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança. Ela, em soluços, murmurou-me, adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei, ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me, adeus. Isso aí é um exemplo de uma poesia lírica, né, que fala de amor, de despedida, de perda, né? A gente vê que na primeira estrofe, fala que a primeira vez que viu Teresa, né, o encontro, mas sempre na despedida, né, adeus. Na segunda, do mesmo jeito, eles se encontram novamente, né, mas, né, ali tem até um encontro mais íntimo, mas também se despedem. Na quarta, lá na terceira estrofe, eles continuam se vendo, né, e se despedindo. Na quarta, eles se encontram novamente, mas já ela com outro homem, né? Mas aí eles se despedem. Adeus, um adeus entre aspas, significa que ele ainda poderá se encontrar, né, em outro momento. Então, essa foi a nossa aula sobre a terceira geração romântica. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.